Aqui estamos no segundo capítulo do livro Os Quatro Compromissos. E no segundo capítulo, nós temos o primeiro compromisso, que é: seja impecável com a sua palavra. Esse é um compromisso muito poderoso, ao mesmo tempo que muito difícil de ser cumprido. Então, ele nos convida a sermos impecáveis com a nossa palavra. Através da palavra, nós temos o poder de criar. Quando a gente pega um dos livros sagrados da religião cristã, a gente vê lá no Gênesis: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, ela não é só um som, um símbolo, ela é um poder que a gente tem, que a gente usa para criar, para se expressar, para a gente se comunicar, para a gente comunicar os nossos pensamentos. Ela é um poder que cria eventos em nossas vidas. A palavra é um lindo instrumento que a gente, enquanto ser humanos, nós temos. Ela pode criar sonhos, mas ela também pode destruir sonhos. Então é esse o convite que ele faz, para que a gente comece a observar como temos usado a nossa palavra, conosco, com o meio e com as outras pessoas. Desde o ser mais sublime até o mais ínfimo dos seres. Como que a gente tem usado a nossa palavra? Quando fazemos bom uso da palavra, nós criamos o céu na terra, nós criamos um ambiente harmonioso ao nosso redor. E quando usamos a palavra de uma maneira desqualificada, criamos um inferno. Em que mundo você está vivendo? Do céu ou do inferno? A palavra, ela é uma ferramenta, mas ela é pura magia. Quando a gente usa a palavra de maneira desqualificada, a gente pode chamar isso de magia negra. A nossa mente é um lugar muito fértil, ela é como a terra. O que a gente coloca na nossa mente, o que a gente semear ali, é o que vai crescer. E o que a gente tem deixado crescer dentro da nossa mente? Porque é o que vão refletir as nossas palavras. Então, se temos um terreno fértil para coisas negativas, para coisas pesadas, muito provavelmente as nossas palavras não serão diferentes. Mas se a gente tem um terreno propício para o amor, para a bem-aventurança, para palavras de elogio, para reconhecer dons e virtudes nossas dos outros, aí então temos um terreno mais fértil, mais forte e com certeza um mundo muito melhor à nossa volta. Conscientes do poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai da nossa boca. É temor? É dúvida? O que a gente está plantando em nossa mente? A gente já sabe que tudo que a gente planta na nossa mente é capaz de gerar algo. Então, se a gente está plantando temor, dúvida, medo, estamos criando um drama de eventos em nossas vidas. As palavras, elas são como encantamentos. E os seres humanos são como feiticeiros usando as palavras. Durante a nossa domesticação, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, eles deram opiniões ao nosso respeito. Nós acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas. Como, por exemplo, não sou bom o suficiente nesse esporte, não sou bom em falar em público, não sou bom em desenhar. Ao captar a nossa atenção, a palavra entra em nossa mente. E ela pode mudar todo um conceito, tanto para melhor como para pior. E como estamos falando sobre a impecabilidade da palavra, o que é ser impecável? Impecável é sem pecado. Mas o que é pecado? Pecado é ir contra si mesmo. Ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, é um pecado. Ser impecável é não contrariar sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos sem julgamentos ou culpas. Quando vemos o pecado dessa maneira, ele deixa de ser algo moral ou religioso. Ele passa a ser como algo que pertence ao senso comum. O pecado é quando você se rejeita. E a autorrejeição é o pior pecado que existe. É um pecado mortal. Isso mesmo, pode te levar à morte. Enquanto a impecabilidade, ela é o que te leva à vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo, contra você mesma, seja quando usamos contra alguém ou contra nós mesmos. Isto é um veneno emocional. Ser impecável com a palavra é usá-la com a energia correta, indo em direção à energia correta, ou seja, ela precisa estar alinhada com a verdade. Se você se compromissar a ser impecável com sua palavra, basta esta intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. Veja como é muito poderoso. Esse é um caminho, o qual, se você quiser prosseguir, ele vai te levar ao caminho do céu. Mas veja, durante muito tempo a gente usou a nossa palavra de maneira deselegante. Como assim, né? Amaldiçoando, culpando, causando remorso, mentindo, destruindo. Podemos até mesmo ter usado corretamente algumas vezes. Porém, na maior parte do tempo, nós não a usamos de maneira elegante e produtiva. Infelizmente, a gente usou para expressar o nosso medo, a nossa raiva, todo o nosso veneno emocional. E, através disso, nós também somos responsáveis pelas guerras que existem, a maldade, né, a criminalidade, tudo isso porque a gente não aprendeu ou soube usar as nossas palavras de maneira correta. Nós criamos o caos no mundo, nos desvalorizando as pessoas à nossa volta, não reconhecendo, né, o que a gente tem, quem realmente somos.
E quando a gente se desvaloriza, a gente também desvaloriza o outro. E o que isso causa em nós? Mais veneno emocional. E assim, nós nos mantemos com a sensação de medo e dúvida. E a gente esquece, porque desconhece, o efeito mágico que as palavras têm e o que elas podem fazer e produzir na nossa história. Veja essa história que ele traz aqui no livro. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha a quem adorava e amava muito. Uma noite voltou para casa depois de um dia no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe, que num determinado momento, irritada, perdeu o controle. Cale a boca. Não, cale a boca. Você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta? Naquele momento que a atitude maternal estava completamente nula, a garota, ela assumiu esse novo compromisso. E ela foi aos poucos se tornando cada vez mais tímida. Era tímida na escola, foi deixando de ser tão comunicativa, ou de ser comunicativa. Mesmo que as pessoas chamassem ela para cantar, ela não ia, porque ela sabia que se ela cantasse, ela poderia desagradar, e então ela não seria aceita, e ela deixou de cantar, assumindo esse compromisso de que a voz dela era ruim e de que ela não cantava bem. A mãe nem sequer reparou o que ela fez. Ela não percebeu que ela, naquele momento, usou magia negra e encantou a própria filha. Ela desconhecia o poder da palavra. Os seus educadores fizeram o mesmo com ela, fizeram uso inconsciente da palavra. Uma outra história. Uma bela manhã você acorda muito bem disposto, muito bem disposta, vai lá e escolhe o seu modelito para ir trabalhar ou para ir ao seu compromisso. E você está se sentindo super bem, até que você encontra uma pessoa que você conhece e essa pessoa fala, nossa, mas que roupa horrível. E nesse momento a pessoa despeja o veneno emocional dela em você. Você pode tomar isso como verdade e destruir o seu dia, como você também pode perceber que isso é apenas a opinião da outra pessoa e que esse encantamento, ele não serve para você, porque você tem feito o uso da impecabilidade da palavra. E se você faz isso, só a verdade vai ter espaço dentro de você. Ao longo do tempo, nós fizemos muito desses encantamentos e recebemos muito deles. Eles são difíceis de quebrar, mas não é impossível. E para que a gente quebre esses compromissos, né, esses encantamentos, é muito simples. Basta a gente fazer um novo compromisso, um compromisso com a verdade. Lembre-se, a verdade é a parte mais importante para ser impecável com sua palavra e quebrar o encantamento. Todo e qualquer encantamento que te prende no sonho do inferno. No nosso dia a dia, a gente vai distribuindo encantamentos uns aos outros de maneira assim, impensada. Mas de todos os encantamentos, tem um que ele chama de, esse conhecido realmente como magia negra, que é o encantamento da fofoca. O pior dos encantamentos, como ele disse, é a fofoca, que é uma magia negra. E que esse compromisso foi aprendido quando éramos crianças e escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando sua opinião sobre outras pessoas, inclusive indivíduos que eles nem conheciam. O veneno emocional era transferido com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se. É assim que nos apropriamos uns dos outros, porque sentimos, essa parte é tensa, tá? É dessa maneira que nos aproximamos uns dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que eles se sentem tão mal quanto nós. As pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. As fofocas podem ser comparadas aos vírus de computador. Carrega uma intenção danosa, é instalado quando menos se espera e sem seu consentimento, e então a máquina deixa de funcionar ou começa a dar problemas. Isso acontece quando os códigos se confundem tanto com as memórias conflitantes que param de produzir os resultados esperados. E aqui vamos ao exemplo. Você está começando uma aula com um professor e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria e lhe diz, esse professor é um sujeito pernóstico, não faz ideia do que está falando. E cuidado, já ouvi dizer que ele é tarado. Imediatamente, você se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa, você se identifica com aquelas palavras e também com o veneno emocional daquela pessoa. E ali você faz um acordo. E então, aquela aula, que tinha tudo para ser maravilhosa, acaba sendo um fiasco. Isso que acontece que naquela aula, enquanto o professor fala, você sente o veneno emocional se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então, o que acontece? Começa a falar para seus colegas de classe da mesma forma, um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas a verdadeira culpada é a fofoca. Veja, um vírus, uma desinformação e uma infecção transformou todo o sonho de uma pessoa. Tente imaginar o processo. Cada vez que os outros fofocam com você, inserem um vírus de computador em sua mente.
fazendo com que você pense menos claramente. Depois, no esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Veja, e acredita que está limpando, né? Na verdade, a gente está buscando uma concordância para aquilo que a gente concordou, sem saber se realmente é verdadeiro ou não. E ele ainda fala assim, e existem os feiticeiros hackers de computador. Os que intencionalmente espalham o vírus. Recorde a época em que você ou algum conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então, mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo pelos seus malfeitos. O que acontece é que quando enxergamos o mundo através de um vírus de um computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. Ao longo dos anos, nós vamos assimilando tantas fofocas que a gente vai usando essas fofocas conosco mesmos. Então a gente olha pro espelho, eu tô gordo, eu tô velho, esse cabelo, esse rosto, essa perna, né? Nunca tá bom. A gente sempre tá confirmando pra gente algo que a gente diz não querer, mas no nosso íntimo, o tempo todo a gente confirma aquilo, né? De não se achar bom o suficiente, de achar que a gente tá sempre errado, ou que a gente não merece, né? Quantos de nós não nos reconhecemos merecedores? A gente acaba usando a nossa palavra contra nós mesmos. E precisamos compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Quando a gente passa a compreender esse primeiro compromisso de ser impecável com a nossa palavra, a gente começa a observar o mundo à nossa volta mudar. Nós mudarmos e as pessoas à nossa volta mudar, especialmente as pessoas que amamos. Por que isso é importante? Quantas vezes você capturou a atenção alheia para espalhar veneno sobre a pessoa que você mais ama? A fim de tornar sua posição correta, sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Ela deriva de suas crenças, do seu próprio ego e do seu próprio sonho. Criamos todo esse veneno e o espalhamos aos outros para que possamos nos imaginar certos em nosso ponto de vista. Você se percebe em algum momento tendo feito isso? Assumimos esse primeiro compromisso de sermos impecáveis com a nossa palavra. Nós vamos limpando todo o veneno emocional que existe dentro de nós. E a gente não vai mais espalhar ele por aí, nem conosco mesmo, nem com as pessoas que convivem conosco, nem com os animais de estimação. Sermos impecáveis com a nossa palavra e buscarmos o caminho da verdade, nos concede um tipo de imunidade. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não fertiliza mais palavras que formam magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quanto você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com a sua palavra. A semente agora, ela está sendo plantada. E só cabe a você querer fertilizá-la dentro da sua mente ou não. Com essa nova semente, as sementes de ódio que existiam, elas vão sendo substituídas pela semente do amor. Afirme para você várias vezes ao dia, sou impecável com a minha palavra. Mas faça isso apenas se você quiser ser livre. Faça uso dessa magia branca consigo mesmo, consigo mesmo. Diga a você mesmo como você se ama, como é bom estar em sua própria companhia. Reconheça os seus dons, os seus talentos. Reconheça a sua força, a sua capacidade e a sua inteireza de merecer. Use a palavra para quebrar todos os compromissos que a fazem ou o fazem sofrer. Todos nós somos capazes de criar compromissos antigos e prejudiciais e substituí-los por compromissos sadios e verdadeiros. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Você se tornará imune ao sonho do inferno, caso abrace esse primeiro compromisso, sendo impecável com a sua palavra. Dia a dia, com constância, se lembrando sobre essa impecabilidade, com amor, generosidade, se auto-ensinando o que é ser impecável com a palavra, utilizando o auto-amor para que você possa sempre seguir em frente. E esse é o convite do primeiro compromisso, que é ser impecável com a sua palavra. Logo, eu volto com o segundo compromisso. Até lá!